Alimentação e saúde estão diretamente ligados, mas como manter um estilo de vida saudável? Quem nos conta mais sobre isso é Alexandra Anastácio, mestre em Bioquímica Nutricional, doutora em Ciências dos Alimentos, líder do Núcleo de Pesquisa em Nutrição, Alimentos e Consumo da NUPAC, professora, atual diretora da Faculdade de Nutrição da UF e coordenadora do Observatório do Ambiente Alimentar. Seja bem-vinda, Alexandra. Obrigada. Para começar, como surgiu o seu interesse pela nutrição? Há muitos anos atrás, eu sou de uma família de hipertensos, minha mãe e meu pai também hipertensos, então a curiosidade sobre como tratar a hipertensão, por exemplo, com a redução de sal. E minha mãe sempre teve uma alimentação bem restrita em sal, sempre foi muito preocupada com uma alimentação bem saudável para os filhos. E a partir daí eu comecei, desde o ensino médio, que gostava bastante de biologia, a me interessar também em entender como os alimentos poderiam interferir na saúde da gente. O seu trabalho é voltado para uma alimentação equilibrada e saudável. Sim. E baseado no Guia Alimentar Brasileiro. Qual é o seu maior desafio nesse sentido? O maior desafio, na verdade, do Brasil, é o desafio de enfrentar a epidemia de obesidade que a gente está tendo no país. E de outras doenças crônicas também, como hipertensão, diabetes. Então, o desafio é fazer as pessoas consumirem alimentos com menos sal, menos gordura. E o Guia Alimentar de 2014, que é o guia mais recente que o Brasil possui, esse guia ele traz agora uma classificação nova dos alimentos, em que ele classifica os alimentos pelo seu processamento tecnológico. Então a gente tem os alimentos classificados como in natura, como frutas, hortaliças. Tem os alimentos processados, em que você tem algum tipo de processamento, como uma pasteurização, uma moagem, mas que você não tem grandes modificações nesse alimento. E os ultraprocessados, que são alimentos, na verdade, que a gente nem chama mais de alimentos, nós chamamos de produtos ultraprocessados. Produtos esses que têm uma alta quantidade de sal, de gordura, de açúcar e também de aditivos químicos, que muitas vezes não são benéficos para a saúde. E aí esses alimentos são os alimentos que mais se relacionam, são aqueles alimentos prontos para consumo, de fácil consumo, rápido preparo, que são alimentos que estão cada vez mais associados a doenças como a obesidade, como diabetes, hipertensão, o câncer também. Eu brinco com as pessoas o seguinte: Alexandre, eu não consigo classificar ou descobrir quais são os alimentos ultraprocessados quando eu vou ao supermercado. Aí eu digo o seguinte: é muito simples. Você pega o rótulo desse produto e observa os ingredientes. Se uma boa parte daqueles ingredientes você não consegue entender, porque tem vários aditivos, corantes, acidulantes, é porque ele é um ultraprocessado. Alexandra, o foco da sua pesquisa mais atual é sobre os probióticos. Como é a ingestão deles no nosso organismo? Bom, primeiro é importante entender, na verdade os probióticos, a classificação que a gente tem sobre eles são micro-organismos, são componentes biológicos, então micro-organismos que estão presentes nos alimentos e que esses micro-organismos eles têm, ao serem adicionados, são adicionados nos alimentos para o nosso consumo. Esses micro-organismos, obviamente, eles não podem causar nenhum tipo de doença, então não são patogênicos, não causam doenças, e eles têm a capacidade de resistir à digestão ácida que a gente tem. Então eles sobrevivem para que eles tenham algum efeito benéfico. Então a gente tem um monte de bebidas, por exemplo, que são as maiores fontes desses probióticos, que muitas vezes a gente não pode classificar mesmo como probiótico. Por quê? Porque quando você vai analisar a quantidade, existe também esse parâmetro de quantidade viável, viva, desses micro-organismos, e às vezes aquele produto ele não apresenta a quantidade adequada para que se tenha o efeito desejado no organismo. Então, o probiótico é aquele que a gente tem os micro-organismos viáveis em quantidade para os efeitos desejados, não causam doenças, e podem ser consumidos rotineiramente dentro de uma dieta.
Então a gente tem iogurtes, né? Se eles estiverem classificados dentro dessa quantidade, os iogurtes eles podem ser considerados alimentos probióticos, né? E são os que mais são consumidos, né? Tanto por adultos quanto por crianças. Existem trabalhos também de inclusão desses micro-organismos em outros tipos de alimentos, como queijos também, né? Leites fermentados, que é um outro tipo de classificação, não é o iogurte, enfim. Dentre vários, né, classes, né, de produtos, de alimentos probióticos, dentro da minha pesquisa, a gente investiga os efeitos do kefir, né? Que é um tipo de produto fermentado. A fermentação ela acontece exatamente utilizando os grãos de kefir, né? Os chamados grãos de kefir. Então, o kefir é uma bebida que a gente obtém a partir da fermentação desses grãos de kefir. E esses grãos, eles têm duas classes principais de micro-organismos, que são os lactobacilos, né? Que fermentam, que utilizam, que consomem a lactose presente, e leveduras, tá? Que podem fermentar a lactose ou não. E isso é o que diferencia o kefir de outros probióticos, como o iogurte, né? O iogurte ele tem basicamente lactobacilos. E o kefir ele tem uma variedade muito maior de micro-organismos, e por isso o efeito benéfico para a saúde com o consumo do kefir, ele é bem mais pronunciado do que com o iogurte. E qual é o efeito do kefir no organismo? Bom, na verdade existem vários efeitos, né? Quando a gente pensa que o nosso intestino, né, ele possui vários tipos de bactérias. Se a gente no intestino tiver, por exemplo, um momento de desequilíbrio dessa microbiota, desse ambiente de micro-organismos, e a gente tiver mais micro-organismos patogênicos ou que causam doenças, quando a gente consome o kefir, vão vir bactérias benéficas e que vão competir com essas bactérias que causam doenças patogênicas. Então, esse é um primeiro efeito. Então, o kefir ele pode habitar o seu ambiente intestinal, a sua microbiota intestinal, e por competição, quando você consome mais, ele consegue combater o crescimento de bactérias que sejam maléficas ao intestino. Então isso é um efeito legal. Um outro efeito interessante é que o kefir, enquanto bebida, né, ele apresenta na própria sua composição cerca de uma ação de uma enzima chamada lactosidase. Essa enzima, ela degrada a lactose. Então, se você fizer a fermentação do kefir em leite, né, o kefir ele tem a capacidade de reduzir em até 60%, tá? O conteúdo de lactose daquele leite. Isso seria interessante para indivíduos, por exemplo, que apresentam intolerância à lactose. Então, essa é uma questão bastante legal, bastante interessante que tem em relação ao kefir. Ao mesmo tempo, quando as bactérias, lactobacilos, os micro-organismos do kefir estão no intestino, eles utilizam os nutrientes que estão ali no intestino para seu próprio consumo, para sua metabolização. Nesse processo, eles produzem ácidos. E esses ácidos também ajudam a destruir, a combater o crescimento de outras bactérias que sejam maléficas. Tem também algumas evidências do kefir como uma substância anticancerígena, estudos em células, né, não são estudos em humanos. Estudos também demonstram que o kefir ele tem a capacidade de reduzir a síntese de colesterol do organismo. Então, pessoas que apresentam níveis elevados de colesterol, o kefir ele poderia ser uma alternativa importante para a redução de colesterol, né? E os probióticos, de uma maneira geral, eles cada vez mais, né, as pesquisas elas estão apontando que uma série de doenças, como eu já citei, como obesidade, diabetes, enfim, elas podem se associar com um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, se você consumir produtos, alimentos que promovam o equilíbrio dessa sua microbiota intestinal, e aí não só o iogurte, como o kefir e outros, você poderia estar prevenindo a ocorrência dessas doenças. Faz parte também da sua linha de pesquisa a saúde da mulher e da criança. Qual a relação do probiótico no aleitamento materno?
Isso, existe uma relação muito importante. Antes até do aleitamento em si, a gente já sabe que mulheres que consomem, né, probióticos na gestação, esses micro-organismos eles poderiam colonizar o intestino dessa mulher gestante e passar. Esses micro-organismos poderiam passar e colonizar, né, passar pela placenta e colonizar o intestino do bebê, ainda dentro enquanto feto. Isso seria interessante porque muitas pesquisas estão apontando que os probióticos eles têm um papel muito importante na saúde cerebral da criança. Quando o bebê nasce, né, e a mulher continua se beneficiando do consumo de probióticos, esses probióticos continuam colonizando o intestino dessa mulher, combatendo a proliferação de patogênicos e via uma circulação que a gente chama de enteromamária, né, do intestino para a mama, esses probióticos eles poderiam ser secretados, liberados no leite humano. E aí a criança também se beneficiaria de um aleitamento materno. E por isso a importância até de que haja o aleitamento materno exclusivo para permitir durante 6 meses, para permitir a criança ter acesso a essas substâncias presentes no leite, não só nutrientes, de uma maneira geral, mas os probióticos também. E existem investigações que mostram que esse consumo de probióticos cada vez mais precoce via leite humano também se associa à prevenção da obesidade, também se associa a um desenvolvimento cerebral mais adequado para a criança. Estávamos conversando antes da entrevista sobre uma página movimentada pelos seus alunos, Observa UF, em que teve um post muito interessante, né? Comparando a ingestão de um pacote de biscoito a 7 pães. Me conta mais sobre isso. Isso, a gente tem uma página, na verdade, um projeto de desenvolvimento acadêmico lá dentro da UF, o Observatório do Ambiente Alimentar da UF. Então, esse é um projeto que visa, basicamente, observar o ambiente alimentar da UF, né? Como esse ambiente pode influenciar a ocorrência de uma alimentação saudável, né? A partir daí, né, uma das ações do observatório, além de promover, divulgar, né, o consumo, preparações saudáveis, alimentos saudáveis para a comunidade da UF e fora da UF, uma das ações foi exatamente a gente criar a página do observatório, né, o Observa UF. E aí, nessa página, que é movimentada realmente pelos alunos e eles que desenvolvem as ideias, enfim, e fazem a pesquisa sob minha supervisão, houve um post que foi a questão da comparação do valor energético de um pacote de biscoito recheado de chocolate, né, com a quantidade equivalente a pães franceses. E foi uma grata surpresa porque a aluna ela teve todo esse desenvolvimento, esse trabalho de calcular a informação nutricional, mostrar que esse pacote ele equivalia a 900 calorias de energia e que essa quantidade energética, só pensando na quantidade energética, equivalia a 7 pães franceses. E aí a matéria, ela, na verdade, ela instigava, né, o leitor a refletir se, por um acaso, eles consumiam 7 pães franceses. E a maioria das pessoas dizia que, claro que não, é impossível a gente consumir 7 pães. E aí a gente apresentou que se você consome esse ultraprocessado, que é o biscoito recheado, né? E se você consome um pacote inteiro, que é bem difícil você consumir só um biscoito, 2 biscoitos, se você consome um pacote inteiro, você está consumindo cerca de metade das suas necessidades energéticas diárias, né? Geralmente a população consome em torno de 2.000 calorias. E além disso, você está consumindo o equivalente a 7 pães franceses. Assustador. É muito assustador e isso é muito crítico quando a gente observa que tem crianças que conseguem consumir um pacote pequeno, né? Então, por isso a nossa batalha em relação a divulgar, a conscientizar, a trazer conhecimento exatamente para a população sobre isso, porque se a gente trouxer as informações corretas, a gente vai trazer também reflexão, né? E vai evitar exatamente essa ocorrência da obesidade, da hipertensão, da diabetes, porque muitas vezes acontece realmente por falta de conhecimento. E aí esse post acabou tendo mais de 7.000 visualizações, mais de 200 compartilhamentos, e foi muito assim, gratificante a gente observar o quanto a aluna, né,
teve de conhecimento para construir aquela informação e como as pessoas se interessaram e se surpreenderam com essa informação. E para acessar, basta curtir a página, né? Exatamente, basta curtir a página e a gente semanalmente coloca temas, a gente já colocou temas relacionados a aproveitamento integral de alimentos, uso de cascas para elaborar algumas preparações, trazer também esse conhecimento de que uma alimentação saudável, né, ela não é só saudável para o indivíduo, mas ela também pode ser saudável para o meio ambiente, né? E aí a gente diminuindo esses resíduos, isso também é uma coisa legal em termos de saúde. Outra ação futura, né, do observatório também vai ser a gente divulgar cada vez mais a agricultura agroecológica, né, sem utilização de aditivos químicos, como uma alternativa para o consumo da população e fazendo uso, né, tornando parceiros agricultores ecológicos, pequenos agricultores, o consumo desses alimentos sem agrotóxicos ele fica mais barato, né, porque uma das restrições das pessoas é porque consumir alimentos orgânicos não é barato, né, é um pouco mais caro, mas se a gente privilegiar exatamente a agricultura familiar, isso talvez seja uma coisa importante, interessante e que facilita o consumo. E dentro da questão dos probióticos, a gente atualmente tem uma pesquisa que está caracterizando o conteúdo de micro-organismos dentro dos probióticos, dentro do kefir, né, que a gente está estudando. A gente está realizando também análises sensoriais para que a gente possa desenvolver produtos alimentícios à base desse kefir, né? Então a gente está verificando a aceitabilidade desse produto. O kefir, né, eu acabei não falando um pouquinho dele sensorialmente, ele é um produto bastante ácido, mas ele tem um aroma bastante refrescante, né, e tudo, efervescente. A gente desenvolver preparações agradáveis, né, para consumo é um dos nossos focos atualmente. Eu já desenvolvi um iogurte grego, utilizando kefir com fundo de geleia de jabuticaba, foi muito bem aceito, né? A gente colocou, fez o kefir semelhante ao que já é comercializado de iogurte grego e fizemos também uma bebida chocolatada à base de kefir. O kefir ele não precisa ser utilizado só com leite, a gente pode utilizar o kefir inclusive com sucos de frutas, tá? Então tem o mesmo efeito, os indivíduos eles vão ter os probióticos, mas devido à restrição à lactose ou por não gostar mesmo de consumir leite, ele também, esse grão, ele pode ser fermentado em sucos de fruta. Para finalizar, Alexandra, conta sobre os seus projetos futuros. Então, dentro dos meus projetos futuros, a gente está estudando o leite humano, né? Então, a gente vai partir para estudar a capacidade antioxidante desse leite, a capacidade que esse leite tem benéfica, né? E essa capacidade antioxidante, ela pode se relacionar também com o que a mulher consome. Então, o consumo de substâncias antioxidantes, qual seria? Sucos, frutas e até probióticos que poderiam também estimular essa capacidade antioxidante, já que o próprio kefir, né, ele é rico em vitaminas, complexo B, ele é rico em vitamina K, então tem uma série de nutrientes muito importantes. Então a gente sabe que o consumo desses alimentos pode de alguma maneira até influenciar, né, a composição desse leite materno. Então, no meu estudo, a gente está avaliando a capacidade desse leite antioxidante, desse leite, se ela pode ser benéfica para a criança. E futuramente a gente tem até interesse, não agora, futuramente tem interesse até de investigar mais a fundo como o consumo de probióticos pela mulher pode influenciar os probióticos presentes nessa criança, presentes nesse bebê. E os estudos com kefir, com a elaboração de produtos também de kefir, eles estão prosseguindo, estão avançando também, porque a nossa intenção realmente era tentar elaborar um produto que tenha uma boa aceitação, né, uma boa aceitação,
e até, quem sabe, se possível, patentear um produto inovador à base de kefir, que no Brasil não existe. É um dos países que não tem ainda sendo comercializado o kefir, né? É uma outra vertente que a gente pode acontecer dentro da linha da inovação tecnológica. Mas, a princípio, a gente está desenvolvendo exatamente mais para difundir o conhecimento sobre kefir. Muito obrigada, Alexandra. Eu desejo sucesso nas suas pesquisas. Obrigada. Fabiane Muniz para o canal Unigran Rio.